Sindasp, Avenida Rio Branco 817 Centro, Florianópolis e Delegacia Sul em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141. Bem-vindos a mais este Floripa em Foco ao vivo com o Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações em Santa Catarina. Conosco está o Arnoldo Cândido Ramos, da Coordenação Estadual do Sindasp. Tudo bem, Arnoldo? Tudo bem. Boa tarde aos telespectadores. Bem-vindo. Tudo tranquilo, né? Querido, campanha salarial, database dos trabalhadores representados pelo Sindasp em 1º de maio, pelo menos um dos três das grandes tarefas de casa anuais do Sindasp, né? Que é negociar as questões salariais dos trabalhadores da área pública, que é SIDASC, EPAGRE, Santur, Codesc, SEASA. SEASA, né, que cuida das batatas e melancias. E tem também a tarefa de casa anual, que é negociar a database das empresas privadas no estado de Santa Catarina, negociar com o SESCOM. E ainda as empresas privadas aqui da Grande Florianópolis que negociam com o SESCOM Grande Florianópolis. Isso. Tudo na mais perfeita calma, nada anda, nada se move? Tudo pensado, nada resolvido, né? Até agora não, nós temos boas notícias das negociações. Nós fechamos com o SESCOM Santa Catarina, fechamos a negociação. Sempre foi mais fácil lidar com o SESCOM Santa Catarina em negociação. São mais profissionais, digamos assim, né? Como negociadores. O SESCOM Santa Catarina, a database é maio. Nós fechamos, já está em via de homologação na SRTE, a Secretaria Regional do Trabalho e Emprego do Ministério do Trabalho. Anualmente? Aguardando ser homologado, foi fechada uma convenção com 7% de reajuste. Vimos no NPC de 4,88, muito baixo, né? Nesse período de abril de 2011 a maio de 2012. E fechamos com 7%. Então temos 2,12% aí de ganho real, né? E nessa convenção a gente sempre teve boas negociações, né? A nossa convenção hoje ela não é das piores, é a valorização do salário mínimo que tem jogado um pouco para baixo, né? Não se sabe até quando vai. Não se tem condição de se negociar como um salário, como uma negociação de salário mínimo. Mas creio que a hora que estabilizar a gente vai começar a recuperar essa questão perdida, porque temos quase que um acordo de cavalheiro de nem se falar em inflação. Já é ponto anualmente, nem consenso. se fala em inflação. A inflação é a reposição que já está quase que implícita dentro da nossa negociação. Se negocia dali para frente o que se pode avançar. Isso é privilégio com o SESCOM Santa Catarina, porque os demais ainda a inflação é objeto de discussão. É discussão ainda, né? Eles são mais profissionais, eles entendem a questão dos trabalhadores, eles sabem onde está, onde tem uma gordura para queimar, né? Onde sabe as formas. Então, quando essa negociação ela é mais profissional, com pessoas mais profissionais, se dá nesse ritmo, assim, sem preciso muito embate, apenas com negociações, com conversa, se chega a um diálogo fácil de se chegar a um denominador comum. Não tem que chegar à frente do juiz do trabalho, não decide. Não há essa necessidade com eles, né? Que bom. Há alguns anos a gente bancou algumas coisas, que chegou até a outubro, setembro, outubro, mas nada mais que isso, né? Às vezes algumas poucas divergências. Mas no mais a gente sempre fechou e foi rápido a negociação com eles. Arnoldo, e o que está emperrando então a negociação da database com o SESCOM Grande Florianópolis? O SESCOM Grande Florianópolis eu creio que é mais birra, é picuinha de coisa pequena, né? Que não se deve ter numa entidade desse tamanho, né? Se criou um SESCOM para se negociar a database da Grande Florianópolis, porque sempre se achou, e isso os próprios empresários diziam, que a Grande Florianópolis tinha condição de ter um salário melhor do que o restante do estado, porque aqui o custo de vida é maior, os trabalhadores, né, ao vir para cá... O custo de vida é bem mais alto aqui. É mais alto do que o resto do estado. E agora caiu em algumas mãos aí que ou não conhecem a história, né, ou estão realmente... Rezando por outra cartilha. Fazendo isso de caso pensado, né? Desarticular os trabalhadores. Agora não sei até quando
os trabalhadores também vão aguentar esse tipo de atitude, né? Já tem trabalhadores aí agitados e a gente tem inclusive tentado amenizar, porque a gente também não quer o mal de nenhum trabalhador. Então a gente tem que explicar para eles qual a situação, né? Os trabalhadores vão lá e dizem assim, nós vamos parar tudo, nós vamos fazer greve. Então a gente chega e explica qual a possibilidade, até onde se pode chegar, né? Qual o poder de embate deles, qual a força que eles têm para fazer isso, e a gente tem que se organizar maior. Sim. A organização tem que ser com outras empresas, com várias empresas. Não adianta parar um trabalhador de uma empresa, a não ser que seja uma empresa de um porte razoável. Sim. Senão... E só para relembrar e refrescar a memória, quais trabalhadores estão nessa discussão, representados dentro dessa discussão com o SESCOM Grande Florianópolis? Quais que são as empresas, as classes de trabalhadores? São todos os trabalhadores que trabalham com assessoramento, são várias assessorias, né? Desde assessorias contábeis, assessoria jurídica, assessoria previdência, várias assessorias. Né? As assessorias que estão enquadradas conosco, o pessoal da perícia, né? Que trabalha com vários tipos de perícia, a pesquisa, né? Onde estão enquadradas inclusive as empresas públicas, né? Que são empresas de pesquisa, e informações, vários segmentos da informação em Santa Catarina. Muito bem. Então são esses segmentos. E o pessoal já está começando a ficar ansioso com a não resolução do aumento da database? Aqui em Florianópolis, sim. Onde nós temos um descontentamento muito grande, né, de algumas empresas. Passou a database passada e nós não negociamos diretamente com as empresas, com várias empresas, né? Algumas nós estamos começando agora um novo projeto, que é aquelas que não nos procuraram, que não de livre e espontânea vontade, né? A gente vai inquietá-los. Vai? Inquietá-los. Essa é a palavra certa. Vai procurá-los para ver vai se não procurá-los, vai fazer material, um vamos organizar os trabalhadores dessas empresas, né, dizer dos direitos deles, que até agora, né, não usufruíram desse direito, de ter um reajuste passado, porque a perda foi grande, então, e esses trabalhadores estão até hoje arcando com as perdas. Algumas empresas deram alguns adiantamentos já, né, de database, já pagaram uma antecipação, alguma coisa. Mas isso não justifica para a empresa. É uma empresa, a hora que ela for comprovar isso, até agora que já passou a database, aquela que já cedeu algum reajuste, se ela não legalizar isso, de repente isso fica como uma deliberação, né? Uma empresa deu um reajuste com a própria deliberação e isso, a hora que sair um outro reajuste numa convenção, ela tem que dar novamente o reajuste total. Integral. Integral, porque isso, né, ficou fora. Então, se ela deu uma database que já passou. Então, está na hora da gente chamar dessas empresas virem, né? Tive em conversa com o Ministério do Trabalho segunda-feira, onde a gente novamente vamos tomar outras estratégias de fazer as negociações um pouco coletivas, digamos assim, de reunir aquelas empresas que são do mesmo segmento e fazer para aquelas empresas um acordo, né, para várias empresas do mesmo segmento, para não ficar... Aí vamos começar a segmentar. Se aqui em Florianópolis não tem mais jeito, né, acabamos de ajuizar, entregar pauta e ajuizar novamente o acordo desse ano, que a database já é junho, e não temos resposta, não obtivemos resposta. Então, acho isso um desrespeito, né? A database é junho? Aqui na Grande Florianópolis é junho, já passou o 1º de junho. Estamos no dia 4. Não obtivemos respostas, estamos chamando eles para o dia 16, agora de junho, para ver se desaparece, né? Dão as caras para dizer o que é que estão pensando, o que é que vão fazer daqui para frente com esses acordos. E isso era uma conversa que deveria ter acontecido antes até do mês de junho, né? Para chegar em junho tudo resolvido. Que nós não conversamos do ano passado ainda, né? Eles não quiseram mais conversa nem com o do ano passado, então, que está em aberto. Faz um ano que não se conversam. Que não conversam. Quem que é o SESCOM Grande Florianópolis? Quem representa? Te lembras algum nome? O presidente é o Augusto Marquardt Neto, um contabilista aí, conhecido em Florianópolis, mas quem negocia é a assessoria jurídica Telini, né, aqui em Florianópolis, e o Fernando Baldiceira, que eu acho que é um dos negociadores, ele que tem aparecido na mesma negociação, é um dos diretores do SESCOM Grande Florianópolis. Quando aparecem, né? Quando aparecem. Simplesmente nós chamamos algumas vezes aí, eles não têm aparecido. E aí está pré-agendado, pelo menos da parte do Sindasp, uma reunião para o dia 16. Para o dia 16, para que eles confirmem, inclusive horário, deixamos em aberto o horário, o dia todo, para que eles confirmem
E eles não se pronunciaram? Não, até agora não houve pronunciamento. Bom, mesmo que tenham dado uma antecipação de aumento, né? O que é do homem, o bicho não come. Isso. De um jeito ou de outro vem e fica acumulado, né? É um outro trabalho que vai começar aqui em Florianópolis. Ainda bem, a gente fechou cedo com o Sescom Santa Catarina e agora vai talvez nos sobrar um pouco de tempo para a gente organizar os trabalhadores aqui da Grande Florianópolis para ver quais as nossas ações daqui para frente. Arnoldo Cândido Ramos, da Coordenação Estadual do Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações no Estado de Santa Catarina, ao vivo aqui no Floripa em Foco do Sindasp, que acontece sempre às terças-feiras, a partir da 1h30 da tarde. Vamos para o nosso breve intervalo, Arnoldo, e na volta queria conversar com você sobre essa reunião do Conselho Deliberativo da Intersa, que eu chamava de Intersa. Interessante. Intersa. Daqui a pouco, depois do intervalo, aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Norte, na Rua Abdom Batista, 121, Joinville, e em Jaraguá do Sul, na Avenida Getúlio Vargas, 184. Você tem fome de quê? Um programa voltado à saúde do trabalhador e sua relação com a sociedade. Você tem fome de quê? Toda terça, quinzenalmente, às 8 da noite. Reapresentação também às terças, quinzenalmente, 8 da noite. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. A pioneira das emissoras comunitárias de televisão em Santa Catarina. Existem alimentos que contêm níveis significativos de agentes cancerígenos. Os conservantes nitritos e nitratos, usados em alguns tipos de alimentos, como picles, salsichas e outros embutidos, e alguns enlatados, se transformam em nitrosaminas no estômago. As nitrosaminas, que têm ação carcinogênica potente, que geram o câncer, são responsáveis pelos altos índices de câncer de estômago observado em populações que consomem estes alimentos com estas características de forma abundante e frequente. Já os defumados e churrascos são impregnados pelo alcatrão, proveniente da fumaça do carvão, o mesmo encontrado na fumaça do cigarro e que tem ação carcinogênica conhecida. Você pode usar esses alimentos, entretanto deve cuidar para que não seja muito frequente o uso. Deve cuidar para que não seja em grande quantidade. Preste atenção na sua alimentação. Cuide-se. Viva melhor. Importante porque aqui a gente aprende mais a se educar, tem diálogo, a gente aprende a dialogar mais com os pais. Tipo assim, as drogas pra gente não entrar nesse caminho, sempre estar junto com a família, estar perto. E tá me ajudando cada vez mais a me preparar a ser um grande cidadão. Olhando desse ponto de vista, o que está acontecendo no Brasil? Toda notícia depende de quem conta. Assine Brasil de Fato. Uma visão popular do Brasil e do mundo. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br.
Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí, e Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas, 94S, Chapecó. Voltamos com o Floripa em Foco ao vivo com o Sindasp, com o Arnoldo Cândido Ramos, coordenador estadual do Sindasp. Arnoldo, o que é essa reunião do Conselho Deliberativo da Intersá? Primeiro, o que é a APAER, que é onde vai acontecer essa reunião da Intersá no dia 12 próximo? O que é a APAER? A APAER é a Associação dos Trabalhadores na Extensão Rural. Extensão Rural. Aqui em Florianópolis. Isso. Ela tem em todo o estado, né, em todas as regiões onde tem delegacia, onde tem sede regional das empresas, tem uma sede regional dessa associação. Aqui em Florianópolis, ela fica aqui, logo ali atrás da Secretaria da Agricultura também. No Itacorubi aqui. No Itacorubi. Isso. E só para lembrar, né, quem não conhece o extensionista rural, é aquele que pega o conhecimento desenvolvido, pesquisado na empresa pública, na Caresc, Epagre, e extensiona, né, estende até o agricultor, né? Faça um trabalho pedagógico, né, com os agricultores, para que eles agreguem mais valor aos produtos. Ensinar manejo de maçã, de gado, do trigo, tudo, né? Por isso potencializa... A intenção é facilitar e agregar valor, né? Isso. E quem é que decide, aliás, Arnoldo, não sei se você sabe, mas enfim, quem é que decide o que se vai pesquisar? Se é a maçã, se é a lã de ovelha, quem é que define para onde vai a pesquisa? Hoje em dia, fazer aqui é uma crítica, mas é a realidade do que está acontecendo. Hoje em dia quem tem decidido isso são as agroindústrias, as grandes indústrias que têm decidido para onde se mira o foco da extensão e das pesquisas, né? As empresas hoje estão voltadas quase que totalmente ao interesse das agroindústrias, né? Muito pouco, ou quase nada é feito para o pequeno agricultor, que está aí à mercê da própria sorte. A semana passada, inclusive, os pequenos agricultores estiveram reunidos, em torno de mais de 1.000 pessoas, de pequenos agricultores, e fecharam a delegacia regional, né, da Cidasc lá em Chapecó. Montaram porque estão pedindo mudança de direção nos trabalhos dessas empresas, né? Só penso no agronegócio, na agroexportação. O interesse é o agronegócio, o próprio agronegócio é que comanda essas empresas. A gente vê aí na presidência das empresas, na direção das empresas, pessoas ligadas ao agronegócio, né, comandando e dando direção a isso. E, inclusive empresas do agronegócio dentro dessas empresas. Olha. Então são coisas, fica aí uma crítica que a gente, enquanto sindicato, sabe disso, para avisar aqui para os pequenos agricultores, chegar até eles, né, que com certeza chega a nossa comunicação, de que os sindicatos estão cientes disso e têm batido nisso. E essa não é a nossa visão, não é para isso que nós achamos que servem essas empresas, que são mantidas com dinheiro público. As agroindústrias não precisariam disso. Já tem todo o dinheiro, né? É muita ganância. No preço dos seus produtos. Mas é interessante a gente saber, né, enquanto o público e o privado se misturam, né? Tudo junto misturado. Mas, enfim, esse Conselho Deliberativo da Intersa, tu comentavas há pouco, são cerca de 80 delegados O que é a Intersá mesmo? Intersindical intersindical dos sindicatos dos trabalhadores nas empresas da agricultura. Isso, que é e o Conselho Deliberativo é formado por cerca de 80 delegados. Delegados de todo o Estado. São várias regiões do Estado, então são 80 delegados. Mas nem todos vão poder estar aqui em Florianópolis. Até porque 12. Já é 80, porque para vir 2 de cada região, não vir os 3, porque geralmente um não pode vir, por isso que já se tem esse número mais... Para garantir que todas as regiões estejam representadas, né? A gente, inclusive, conta o nosso quórum por representação de regiões, que todas as regiões estejam representadas. Legal. E qual que vai ser a pauta dessa reunião do Conselho Deliberativo? Nós vamos, em primeiro lugar, nós vamos rever o que aconteceu até agora, fazer uma retrospectiva do que aconteceu na campanha até agora, que foi muito pouca coisa, né? Não de nossa parte, a parte legal, a parte burocrática, a gente fez tudo, está tudo encaminhado. A parte de negociação, a parte de proposta do governo, que não tem avançado, não avançou em nada até agora. Nós tivemos a última reunião com o governo já há 15 dias passados, estamos esperando, aguardando até o momento de
segundo o secretário da Agricultura, que quando tivesse uma outra proposta do CPF, nos chamaria para que nós pudéssemos ter ciência e negociar se é aquilo ou não que nós queríamos. Mas até agora não tivemos nenhuma proposta. Eu não sei se está faltando talvez mais alguma movimentação de nós próprios. Por isso, a gente chamou todo o conselho aqui para Florianópolis. Né? Estamos tentando nesse dia ser recebido por alguém da secretaria, esperamos que o secretário, né? Por esse grupo aí que vai vir para falar com ele exatamente. A última reunião foi há 15 dias, mas não foi aquela que o governo nem compareceu, essa é uma anterior ainda. Não, foi posterior àquela. Posterior àquela teve uma reunião com o secretário. E agora a culpa é do CPF, que não é o cadastro de pessoas físicas, mas é o Conselho de Política Financeira do Estado de Santa Catarina. Financeira, que a gente está aí com algumas ações, inclusive, para que desvendar essa questão de que se o Conselho de Política Financeira pode ou não opinar nas negociações coletivas. Porque em algumas empresas eles já não opinam mais, porque eles já entraram e já tiraram fora. Porque isso é constitucional, está na Constituição, está na CLT, o direito de negociação para os trabalhadores. Transcende a política financeira. Transcende, né? A política financeira e principalmente a lei estadual. Eles são regidos por uma lei estadual. Então, assim, nós estamos já em várias instâncias, a gente já tem a ciência de que realmente estão acenando para isso, o judiciário acena para isso, que essas questões de resoluções que o Conselho emite, isso não extrapola a questão da negociação, que é uma questão de uma legislação maior. Né? Então, nós estamos querendo tirar desse ponto para que a gente possa avançar, porque isso foi criado dentro das empresas para que, geralmente, entravar as negociações. Para que não exista um responsável, né? Você vai falar com aquela pessoa, o responsável, daqui a pouco aparece uma instituição, um nome que não tem ninguém responsável. É o CPF, pronto. Né? E o CPF são eles mesmos, né? Porque o CPF é dirigido por um conselho de secretário de Estado, que são eles mesmos. É uma construção própria de Santa Catarina, não é um órgão legalmente constituído. E aí né? parece que não tem nenhum responsável, isso é o CPF. Aí você fica dizendo quem é esse CPF, né? Qual o CPF de quem? Enfim. E então continuam com aquele jornal informativo de comunicação com Continuamos, para essa semana ainda sair mais um, né? Antes da reunião que a gente vai ter aí, tem mais fatos novos que a gente está trazendo aí para... E os trabalhadores estão começando a ficar impacientes já com essa demora? Tem bastante gente já impaciente, né? Que alguns já estão impacientes há algum tempo, porque as últimas negociações não têm agradado, as pessoas não têm achado que é o mínimo suficiente para que eles pudessem ter. Nós temos hoje uma perda salarial em torno de 31%, 30,81%. Então isso é uma perda muito significativa, isso, no período do real. Então, isso no plano real, 31% isso, em 16 anos. Então isso é muita coisa, é uma perda muito grande para o trabalhador, né, nesse período. E a gente está a fim de recuperar, nós temos que recuperar essas perdas. O trabalhador não pode... a gente tem que ter alguma coisa de ganho real, porque a gente vem enriquecer as empresas. Todas as empresas a cada ano estão mais ricas, estão maiores, estão com mais... E sempre reclamando, e o trabalhador que perde, o trabalhador que paga essa conta. Então, assim, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa, nós agregar perdas ao nosso salário, ao salário do trabalhador. O trabalhador tem que recuperar isso, sim. Você falando agora há pouco, no final, me deu a impressão de você estar falando do transporte público aqui da capital, que as empresas dizem que estão no vermelho, que os aumentos de salário é que fez aumentar a tarifa do ônibus. Parece que é um discurso comum em várias... Isso é comum, mas eles não largam, popularmente, não largam osso, né? Ninguém quer largar. Se está dando prejuízo, eu duvido que alguma empresa que dê prejuízo, algum empresário queira continuar, né? Vai lá na prefeitura e entrega, estamos aqui, tua empresa, estamos... né, desfazendo a concessão, muito obrigado, foi bom enquanto durou e vai embora. Então, nem o próprio prefeito, que eu vi ele numa entrevista, né, quando ele foi cobrado por um entrevistador, da possibilidade da intervenção da prefeitura, ele disse, nem quero falar nisso, não se deve falar nisso, então quer dizer... não se deve falar nisso? Não se deve falar nisso nesse momento, então quer dizer, ele não se deve falar, a concessão é da prefeitura, a prefeitura é responsável por tudo que acontece ali. Fiscalizar, inclusive. Né? Fiscalizar, inclusive, então não se deve falar nisso, né? Claro, tem que fazer tudo para se beneficiar as empresas. Inclusive, a prefeitura, o prefeito que é eleito por esses trabalhadores que usam o transporte público. Inclusive, né? Nós todos, inclusive.
Arnoldo Cândido Ramos, coordenador estadual do Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações no estado de Santa Catarina. Encerrando mais um Floripa em Foco do Sindasp, que é ao vivo sempre às terças-feiras a partir da 1h30. Faltou mandar um alô, referendar alguma informação, fazer um convite para o governo, para o SESCOM Grande Florianópolis se mover? Ao SESCOM que compareça na dia 16, para que a gente retome as negociações, as conversações. E aos nossos companheiros que compõem a Intersindical, né? Já chegou os pedidos de liberação das empresas para eles, isso já está tudo com eles. Então que compareçam, que façam o maior esforço possível, né, no dia 12, para estar aqui em Florianópolis, na PAER, para a gente conversar e tirar as deliberações de qual encaminhamento daqui para frente na campanha salarial. Muito bem. E o boletim informativo já está entrando em circulação já está em caminho, essa semana para se comunicar com a base, né? Obrigado pela presença, Arnoldo. Eu também agradeço. Boa tarde. E não perca a reprise logo mais a partir das 22 horas, né? E logo vai estar no site do Sindasp, que é www.sindaspisc.org.br, né? Para todos os trabalhadores fora de Florianópolis, poderem ouvir você também. Obrigado. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Avenida Rio Branco 817 Centro, Florianópolis e Delegacia Sul em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141.